Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito importante para mim, o senhor Azul. E ele vai contar como ele começou, como é que foi a caminhada, as influências, enfim. Então sente-se, aperte os cintos, porque hoje vai ser tudo no express. Bom, agora vocês já conhecem um pouco mais dos trabalhos do Azo, e são 21 anos de carreira, não é pouca porcaria, ele tem muita coisa, muita estrada, e hoje nós vamos compartilhar com vocês um pouco dessa história, até para vocês conhecerem um pouco mais ele. Bom, quero saber como é que tudo começou. Então, assim, para muitos artistas a caminhada começa ali já, né, pichação, grafite e aí por aí vai. A minha história na arte do grafite ela é um pouco diferente, assim, um pouco inusitada, né? Como vocês estão nos acompanhando aí, quem está chegando agora, nós somos aqui de Florianópolis, né? E aqui tem o time do Avaí e o Figueirense. E lá atrás... Arquirrivais! Há muitos anos atrás, na época eu era moleque ainda, eu fazia parte da torcida do Avaí, a Mancha Azul. Ela ainda existe, né? O Leão da Ilha! E eu fazia parte do grupo, né, que fazia as bandeiras. Então, como todo mundo conhece aí, ou quem não conhece, as torcidas organizadas elas são separadas em setores, né? Zona Leste, Zona Central e por aí vai. Tô sabendo agora, gente. E eu fazia parte de um desses setores e eu ficava responsável por fazer as bandeiras, né? Ou, não só eu, né? Eu fazia parte dessa confecção de pintar faixa, bandeira, da parte da torcida que eu fazia parte. Como eu desenhava já desde pequeno, então isso foi uma coisa assim... Natural. E naquela época eu não tinha essa arte do grafite aqui em Floripa, né? Década de 80 aqui que chegou o grafite, foi uma coisa assim, demorou. Na época que não tinha internet, né? Quando chegou, veio aquela internet discada. Enfim, nós não tínhamos muito conhecimento da arte do grafite ainda, então a gente pintava no rolinho e no pincel. E teve um grupo de grafite, acho que se eu não me engano foi um dos primeiros grupos de grafite aqui de Florianópolis, que ainda existe, que é o Riscamuro. Então se vocês estão vendo aí, muito obrigado. Ó, galera do Riscamuro. Vocês foram aí uma grande referência e influência. Eles apareceram num jogo com uma bandeira da torcida grafitada, né? Com a arte ali do grafite, feita com as latinhas de spray. E aquilo me, deu uma... Fiquei muito empolgado com aquilo, me fascinou muito ver aquele estilo de arte feito no pano ali, na bandeira. Eu nunca tive contato com a arte do grafite, nunca tinha visto, e quando eu vi uma bandeira grafitada, eu nem sabia esse termo, grafite, grafitada, para mim era feita com lata de spray. A gente falava com lata de spray porque a gente pichava muro, então era a lata de spray. E eu comecei a treinar nos muros onde os muros do fundo do condomínio onde eu morava, na Trindade. Para quem conhece de Florianópolis ali. É um bairro universitário, gente. Ele fica o bairro que nos fundos fica onde hoje em dia é a pista de skate. E mais pra frente tem um shopping ali que eu não vou dizer o nome para não fazer propaganda. Não é porque mudou de nome agora, então. Então... Aí eu comecei a fazer, treinar nos fundos do prédio onde eu morava os desenhos com a lata de spray para treinar, saber usar o... Ah, e ainda tem 2 grafites dele lá, tá? Que ele renova sempre, então isso, ainda quem quer ver... enfim, vamos lá. E aí eu comecei a treinar nos muros para ter o controle da lata de spray, porque imagine isso há 20 anos atrás. Com o tipo de lata que a gente fazia grafite. Não tinha lata própria para o grafite como tem hoje. Marcas profissional e bico, tudo. Que troca o bico ali. A gente fazia, era na enjambra mesmo, e era aqui, na mão mesmo, para conseguir fazer um traço legal. Que loucura, né, galera? Era bem das cavernas mesmo, assim. E vem cá, e o lance com a polícia? Gente, porque até hoje ele mesmo... normalmente ele tem autorização
Eu morro de medo. A pessoa aqui tem um medo, assim, incrível. Bem apavorada. E ele não. Então, E o meu pai também vai e não tem, pô. É uma história, assim, bem engraçada essa. A gente sempre fala da polícia. Eu tenho 20, vai fazer 22 anos aí de estrada. Eu nunca fui fichado. Eu nunca fui pego pela polícia. Nunca tive problema, graças a Deus. O santo dele é bom. Já fui abordado pela polícia e, graças a Deus, nunca deu nada. Vamos lá para do muro. Então, comecei a pintar o muro. E como eu sempre desenhei desde criança, então assim, eu nunca fui, como acho muitos artistas que começaram a dar letra, fazendo pichação e depois pro grafite, não, eu já fui logo direto, assim. Eu riscava quando era garoto, fazia pichação, meu nome, apelido, mas era uma coisa assim de bagunça, nada como hoje em dia que tem o picho mesmo, né, daquelas letras. Então, como eu falei que eu sempre fui do desenho desde criança, eu já comecei com um desenho. Eu pegava os desenhos ali, que na época era o Homem-Aranha, que eu gostava muito, o Johnny Bravo, a Vaca e o Frango. O Johnny Bravo eu gosto. Eu fazia esses desenhos, ia lá com um rolinho. A gente não tinha muito essa noção de cor, de degradê. Era pintava com um rolinho a cor, fazia lá, pegava a tinta branca, o corante, fazia várias cores e usava o preto para fazer o contorno. E era isso. Né? Acabou! Bem cartoon mesmo. E o pessoal do condomínio onde eu morava gostou do desenho, porque como eu já saí no traço de desenho, eu desenhava bem então, e ampliava, sempre soube fazer isso. E a minha história do grafite também, assim como eu falei da bandeira, da torcida, eu fazia também os desenhos da gincana no colégio. Então pegava o lençol da mãe, vai ter foto aí. Bel, olha, quando sumiu o lençol, agora a gente já sabe pra quem fazer uma bandeira, uma faixa, já fazia o desenho, o escrito da gincana. Então, assim, foi, acho que essas duas paralelas ali, o colégio com o desenho e faixa de gincana, e essa da mancha azul ali, que foi muito forte, e as pessoas, tanto do colégio, da torcida e no condomínio, onde eu comecei a fazer essa intervenção de ir do pano pro muro, o pessoal começou a gostar. E aí que apareceu a profissionalização ou não? E já veio logo em seguida, assim. Eu não comecei assim aquela caminhada de ir pintando outros anos e pensar em ser profissional. Não, tudo foi acontecendo natural. Porque assim, no colégio eu fazia um pano e tinha gincana. E aí uma mãe, um tio de uma aluna, de uma colega da turma, meu tio tem um restaurante, tu faz uma placa, na época foi um gnomo que eu fiz segurando a palavra aberto para ele colocar como um totem. Então esse foi o meu primeiro trabalho comercial, eu desenhei no MDE, acho que foi Madeirite Marítimo, né, para fazer a placa, para pintar o gnomo dos dois lados, né, para ficar na calçada e o pessoal veio para dizer que o restaurante está aberto. Aqui em Floripa tinha, muitos anos atrás, o Planeta Atlântida. E eu não tinha a mínima noção de custo, de quanto se cobrava um trabalho, eu cobrei o preço do passaporte para poder ir no Planeta. Já cobrou bem, já foi inteligente. Então, assim, foi o meu primeiro trabalho comercial. E essa parte do condomínio que eu pintava, e eu sempre tive o meu quarto desenhado com canetinhas, e depois foi indo para as tintas, os meus amigos do condomínio e em torno ali, do bairro onde eu morava, começaram a gostar das pinturas do quarto. Eu quero no meu quarto também. O que tu quer desenhar? Aí eu não sei, fica à vontade, usa o quarto aí como tua tela. E pera, e o aso? Calma, isso aí vai... Não, ele vai puxando e eu vou lembrando aqui, né? E eu fui indo pintar, e aí o pessoal, pintei também no bairro, ainda existe aqui, né, em Floripa, no bairro Trindade, tem o time atlético, que o bairro, o campo de futebol fica do lado ali da pista de skate, ainda existe, é o campo deles. Então os primeiros trabalhos comerciais foi assim, foi essa placa do restaurante, a sede do time, o lava rápido, e aí foi, quando eu comecei a fazer essas pinturas no bairro onde eu morava, cobrava só pelo material mesmo, não tinha treinar, né? Então assim, eu comecei a pintar e as pessoas já começaram a me chamar para pintar. Aí assim, eu não tenho a mínima noção de como trabalhar. E depois de um tempo,
Eu tive contato, teve um rapaz aqui em Floripa, não sei se ainda existe aqui, ele começou a fazer essas pinturas comerciais com pistola e compressor. E aí o nome dessa arte é aerografia, já não é nem grafite. Aí eu pedi um compressor de Natal, quero um compressor, quero uma pistola, e eu comecei assim, aniversário, Natal, eu comecei a pedir para meus familiares, não quero presente, eu quero material. Então um deu um compressor, o pai deu pistola, a tia o compressor, eu quero tinta, ganhava galão de tinta, ganhava lata de spray, e eu ia pedindo material para poder trabalhar. E como as pessoas me chamavam para trabalhar, eu falei, vou trabalhar com o compressor e a pistola, pois eu ainda estou aprendendo a lata, ainda estava naquele começo, e eu já dei um pulo já daquela coisa do grafite e já para o trabalho. E já trabalhando com a pistola e com o compressor para poder fazer um trabalho legal, para poder cobrar das pessoas. Porque até então a arte com a lata de spray era muito primitiva ainda, eu não tinha muito controle, vamos dizer assim. Eu não consigo fazer nada, mas assim, até para apertar para mim já é difícil. Vocês vão ver as fotos aí da diferença de trabalho, assim, dos primeiros. E os primeiros trabalhos foram ali no bairro da Trindade, né, onde eu morava, cresci e passei boa parte da minha vida lá. Então, assim, foi onde eu comecei a pintar. E eu não tinha do nome Azo, assim, muitos artistas não assinam o seu nome. E o meu apelido desde criança, né, até pelo tamanho, era Andrezinho. Então todo mundo chamava Andrezinho, Andrezinho. E eu assinava Andrezinho. Então a assinatura ficava uma coisa muito grande. Imagine assinar com spray, que não era como hoje um bico fino, era um traço meio grosso. O Andrezinho ficava Andrezão. O Andrezinho ficava uma assinatura gigante. E eu comecei a abreviar essa assinatura. Até aparecer aí na tela. Eu passei pro nome Gnomo, para ficar um nome pequenininho. Mas aí, quando começou a ir pro grafite, pra rua e conhecer outros artistas, já tem Gnomo. Então já tem gente que assina Gnomo. E a Gnomo também é um apelido meio comum. Então eu comecei a enxugar essa assinatura Andrezinho, eu fui tirando as letras. Então primeiro ficou Adzo, né? O D ali do André, o Z do Andrezinho e o O final. Então ficou Adzo. Aí eu assim, Adzo não tem a sonoridade ficou estranha. Uma sonoridade tão legal. Aí eu tirei o D e ficou Azo, 3 letras, uma assinatura rápida, curta para fazer. Para fugir da polícia? Não, até eu nunca tive muito esse problema com a polícia. E ficou Azo. E aí quando eu comecei a pintar junto com outros artistas, né, outros grafiteiros que eu conheci, eu assinava Andrezinho ainda. E aí eu botei, o que vocês acham de Azo? Azo, fica legal. E ficou Azo até hoje. E depois que as pessoas começaram, não só nessa turma da arte do grafite, né, porque a gente tem pessoas que eu chamo só pelo nome artístico, eu nem sei o nome. Todo mundo só chama ele de Azo, por isso que nós botamos Viagem da Rose e do Azo, porque se botar André, muita gente vai dizer assim, a Rose trocou, não tá mais com ele. E até os amigos fora desse mundo artístico começaram também, Azo, o Azo. E o Azo ficou, e hoje em dia é só Azo, as pessoas só... Bom, e para quem já acompanha a gente há um tempo, já viu algumas oficinas que o Azo ministra. E como é que começaram essas oficinas? Então, como eu falei ali no começo do vídeo, dessa coisa de grafitar na rua e ter contato com outros grafiteiros, aqui em Florianópolis a gente, ainda até hoje, se faz muito esses encontros de grafite, né? Mas aqui a gente tinha aquele encontro do hip hop, onde tinha o DJ, colocava um som, um b-boy que dançava, e os grafiteiros faziam toda aquela decoração e pintar ou a parede, ou o muro do colégio, da creche, ou da ONG, do local onde é que a gente ia fazer esse evento, né? E o pessoal dava esse material pra gente, esse suporte. Até hoje acontece. Então, assim, já aconteceu desde lá atrás. Então foi sem planejar, foi ocorrendo. Sim, foi ocorrendo. E aí, de vez em quando, as pessoas entravam em contato. Você pode fazer uma oficina no colégio? E isso foi tanto colégio público quanto colégio particular. Então, assim, já começou aquela coisa de ser remunerado. E como eu contei lá atrás também. E também trabalho voluntário, né? Que é uma das coisas que o André faz muito. Isso antigamente era muito assim. Eu fazia esse trabalho voluntário, eu nem sabia que era trabalho voluntário. A gente ir lá e fazer revitalizar o espaço, fazer uma oficina com a gurizada. Fiz na Pro Menor também aqui. Então, assim, foi uma coisa que foi acontecendo natural.
Então eu tive que, como as pessoas contratavam, principalmente colégio particular, que ia pagar melhor, e comecei a ver que isso podia ser uma possibilidade de ser um trabalho também, além de ser contratado por outras empresas, né? Foi tudo muito junto, oficina, trabalho comercial, residencial e trabalhar na rua com grafite, né? De fazer, divulgar a sua arte, pintar. Foi tudo muito, muito assim. E aí foi por isso que tu escolheu a especialização de arte educador? Isso, aí foi onde eu foquei nessa área, como eu gosto muito dessa área de dar oficina, ter contato com crianças, com adolescentes, de ensinar. Eu acho que isso veio muito de mim já desde cedo, fazer a oficina, passar a história do grafite, ver a criançada desenhar, passar aquilo ali que desenhado no papel para a parede, pintar, ter esse contato ali com a tinta, se sujar a mão e brincar na parede e passar essa energia, né? Que não para mim um momento assim mágico, lúdico. Você vê uma criança criar uma ideia no papel e você transferir ela para a parede, para o muro e deixar aquele lugar com um visual alegre. Gente, e ele tem uma paciência, ele tem um amor, um carinho, eu já vi, porque olha, com adolescentes não é fácil. E outra coisa que eu também já vi, que eu tive lá meio que ajudando, foi quando tem crianças e tem os pais das crianças, que aí você diz que não é para fazer tal coisa, as crianças, ok, não é, tudo bem, agora os pais vão lá e fazem. E ele vai com toda a paciência. Eu já não teria essa paciência toda. Aí tem que ir lá consertar lá o que... Enfim. E então eu acabei me especializando para dar continuidade, só que agora, nos dias de hoje, né, para tu fazer esse trabalho, ser remunerado e até fazer um trabalho para a prefeitura, você tem que fazer um projeto. Então, hoje em dia, tudo tem que ter projeto. Antigamente, você era chamado, ia lá e fazia... Na boca, né? O contrato de boca. Hoje não. Hoje a coisa já ficou mais profissional. E até porque o grafite também, antigamente, a gente era tratado como marginal. E hoje em dia não, né? Hoje em dia a gente já vê status pelo mundo inteiro, em muitas galerias, muitos museus internacionais, a gente já viu isso. Em falar em museu internacional... Agora eu quero saber qual foi a emoção de grafitar na Europa. Muito bom, né? Imagina, você vai para sempre já pintar na rua qualquer muro, já é uma A primeiro grafite foi em Lisboa. E esse foi com autorização que a gente já levou do Brasil. Os outros foi ali os outros eu quase morri, mas tudo bem, estou viva. É bom, imagina, você já viajar já é uma experiência beleza. Muito boa. Você ainda poder pintar lá fora, levar a sua arte e além de fazer a sua própria pintura, você ainda representar o país que você, né, que você tá lá, você faz a sua arte, um brasileiro que veio aqui, que fez, registrar, né? Isso eu acho que foi uma experiência muito boa. Deu uma grande evoluída no meu trabalho, até porque nós visitamos vários museus, alcazares e outras culturas, e eu acabei fazendo sugando um pouco dessa cultura de fora e trouxe pro meu trabalho, e hoje em dia o meu trabalho tem uma grande influência através dessas viagens que nós fizemos e que hoje estou passando para vocês aí, futuros vídeos aí, eu vou mostrar um pouco mais do meu trabalho. E também. Aí, eu só vou fazer agora a última pergunta, eu juro, gente. Eu quero saber o que mais te emociona até hoje quando você começa um grafite. Pergunta difícil, hein? E ele não sabia, porque a gente tem que deixar sempre uma na manga, né? Então, assim, eu acho que todo trabalho... É a concepção, quando tu tá lá concebendo, ou quando tu chega, olha o muro e começa, ou quando tu tá lá fazendo e alguém passa e comenta. Eu acho que tem um pouco de tudo, assim, porque todo trabalho é um pouco inusitado. Cada trabalho tem uma história, até porque muitas vezes o próprio local te influencia na pintura. Você vai lá, faz um esboço, prepara o desenho, prepara o material e vai lá fazer outro trabalho. Quando chega lá, às vezes tu muda, não faz o que tu desenhou.
Às vezes é um trabalho comercial, você faz o projeto, como eu falei, executa, e é uma emoção, pô, eu vou ser remunerado, a gente precisa... Alguém valoriza o meu trabalho. A gente precisa pagar nossas contas, e então tem essa emoção de receber bem, dependendo de cada projeto, mas tem trabalhos que você não ganha R$1. Ele se emocionou. Ele se emociona, gente, é canceriano, tá? Agora mudando de... Mas a emoção vai além. Tem coisas que o dinheiro não compra. Entendeu? Principalmente quando vê a carinha do cliente no final também. Gente, isso eu posso dizer que eu sempre, agora estou com ele sempre. E quando o cliente no final chega ou acompanha o desenvolvimento da arte e fica feliz e diz, era isso que eu queria vida nesse ambiente, eu queria cor, eu queria eternizar algum momento, vale muito a pena. Bom, e é com as lágrimas aqui do meu amado que a gente vai terminando por hoje. Obrigada. Se vocês tiverem alguma pergunta a mais, ponham aí, que a gente vai estar respondendo. Como o canal já está com quase 10 meses, quase 100 vídeos, a gente agora vai também falar um pouco de nós, do nosso dia a dia, dos nossos relacionamentos, do nosso relacionamento, enfim, para vocês também conhecerem um pouco mais desse casal meio louco aqui, tá? Gostaria de agradecer a todos que me deram a oportunidade de realizar o meu trabalho, aí desde esses 21 anos aí, graças a todos vocês hoje eu tô aqui. Obrigada, gente. Beijos da Rose. Abraço. E tchau!